Ontem, a entrevista do ditador venezuelano Nicolás Maduro a jornalistas no Palácio do Itamaraty terminou com agressões a profissionais da imprensa. Agentes de segurança de Maduro e integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, agrediram jornalistas que tentaram se aproximar do ditador. Durante o empurra-empurra, um dos agentes deu um soco no peito da repórter da TV Globo, Délis Ortiz. Em nota, o Itamaraty lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. Nem o presidente Lula e nem a primeira-dama Janja da Silva se posicionaram sobre o episódio. Apenas a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou uma nota em que se solidariza com a jornalista e repudia toda e qualquer agressão a jornalistas. O jornalismo da Globo divulgou uma nota de repúdio, abre aspas. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas pelo Palácio do Planalto para apuração dos responsáveis, fecha aspas. Cris, nós estamos aí desde segunda-feira noticiando essa vergonhosa recepção ao ditador Nicolás Maduro ao Brasil e ontem nós então assistimos uma agressão a jornalistas pela segurança do ditador e também por agentes do GSI. Primeiramente, minha solidariedade a todos os jornalistas, repúdio a qualquer forma de violência e um país só pode ser livre com uma imprensa livre que possa trabalhar em segurança. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem aqui em Brasília. Sim, uma vergonha o que aconteceu ontem, mas, na verdade, uma vergonha o que vem acontecendo no Brasil desde a chegada de Nicolás Maduro, né? Eu acho que não tem brasileiro que acompanhe política internacional, que seja empático, para usar uma palavra que a esquerda adora, e que aceite ver um ditador sanguinário, um narcotraficante procurado internacionalmente, não pelo narcotráfico só, mas também por assassinar seu povo, por estar matando de fome, para ver esse senhor chegar ao Brasil e receber honras de chefe de Estado por um político brasileiro que, por acaso, agora é o presidente da República. O que aconteceu ontem foi lamentável, a gente tem que repudiar mesmo, não só por ser contra a imprensa, mas também por ser contra a imprensa, né? Se fosse com qualquer pessoa comum, a gente já tinha que lamentar. Contra a imprensa é você desprezar a voz de muitos. A gente gostando ou não desse ou daquele jornalista, ele está ali representando muitos, representando uma parcela significativa da sociedade que o assiste, que lê o que ele escreve, enfim, o acompanha. E mais, né? Mesmo que não tivesse audiência, a pessoa está ali com seu livre exercício de profissão. Então, não tem nada que ficar sendo empurrada por segurança de quem quer que seja. Mas vamos lá, qualquer um que tenha sido repórter, como eu, Augusto, o Silvio, fomos a vida inteira, sabe que esses momentos aí são tumultuados mesmo. Muitos repórteres, muitos cinegrafistas, muitos fotógrafos, cada um só tem o seu braço e a distância do seu braço para colocar o microfone mais perto de quem quer entrevistar, costuma dar empurra-empurra, mas empurra-empurra entre profissionais da imprensa é uma coisa. Um segurança vir esbofeteando o jornalista, dando soco no peito, e aí vamos usar o mimimi deles, né? De uma mulher, justamente nessa parte do corpo da mulher que dói tanto quando é empurrada de forma abrupta, que dirá com um soco, a gente tem realmente que repudiar 10 vezes, 15 vezes. Agora, o que chama a atenção nisso tudo foi a forma como essa mesma imprensa que estava aí, a imensa maioria, né, a imprensa do consórcio, que a gente chama, reagiu como se isso fosse o assassinato de um povo inteiro, contra o silêncio em relação ao assassinato de um povo inteiro lá na Venezuela há anos, há décadas. Assassinato por fome, por desemprego, por tortura, por prisão política, por perseguição. As coisas mais cruéis, estupros em série, promovidos pelo governo do ditador Nicolás Maduro. Então, esse 2 pesos e 2 medidas aí é que chama mais atenção. E para finalizar, eu queria trazer o comentário do Paulo Figueiredo, que está censurado nas redes sociais, o jornalista, mas para quem tem VPN está acessível, e ele escreveu para mim com precisão o que eu acho que é o pensamento de qualquer um que está acompanhando toda essa tragédia essa semana. Maduro tem acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro feitas pelo Departamento de Justiça americano.
Tem também acusações internacionais múltiplas de tortura, assassinato e outras violações dos direitos humanos. Até aí estava tudo certo para a imprensa brasileira, mas agora que ele cometeu o crime hediondo de empurrar um jornalista, a coisa ficou séria. Enfim, a gente realmente tem que escancarar isso, prestar toda a solidariedade à jornalista agredida e a outros que eventualmente tenham sido agredidos nesse tumulto ali, repudiar, ainda mais se for um agente do GSI brasileiro, como disseram, que estava ali a serviço de Maduro e atuou como se fosse cupincha de um ditador, ou se for realmente alguém que veio do exterior junto com um ditador para fazer essas práticas truculentas que eles fazem com a imprensa venezuelana lá. Então, a pouca imprensa que ainda existe, né? Então a gente tem que repudiar, mas escancarar essa hipocrisia da imprensa brasileira, porque só agora tem notinha de Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e tal, em prol da imprensa. E muita gente ainda, acho que a gente vai mostrar aqui, querendo associar isso a Bolsonaro, o que é mais deplorável ainda, gente dessa imprensa militante. Então é tudo triste. Cris, tem notinha da imprensa, mas silêncio do presidente Lula e da primeira-dama Janja é ensurdecedor. Ana, eu estava acompanhando o relato aqui da jornalista Délis Ortiz mais cedo. Ela disse que levou um soco no peito, palavras dela, que foi assustador e que ela estava junto, inclusive, com uma jornalista que estava grávida e também foi empurrada, também foi agredida no meio da confusão ontem à noite. Eu também vi esse relato, Paula. Antes de mais nada, nossa solidariedade à jornalista Délis Ortiz, que curiosamente tinha acabado de fazer uma pergunta pertinente a Nicolás Maduro, né? Antes da confusão toda. Ela perguntou se ele sabia quanto a Venezuela, quanto Maduro ainda devia para o Brasil, nesse vasto território de empréstimos do nosso dinheiro, do dinheiro do pagador de impostos a um ditador, e quando ele pensava em pagar. E aí, logo depois, essa corrupção, ele até tentou responder ali, fingiu, disse que uma comissão ia ver e tal, e aí a confusão toda aconteceu. Uma vergonha, o silêncio de Lula e de Janja, uma vergonha, ainda mais eles que se dizem, né, os protetores, o lado que protege as minorias, as mulheres, uma vergonha. Agora, não vou de maneira alguma justificar nenhuma agressão física a absolutamente nenhum repórter, de maneira alguma, mas muito dessa imprensa de hoje, que está emitindo notinhas de repúdio de maneira correta, essa imprensa empurrou o Lula para o poder. Essa imprensa fingiu que nós, jornalistas, não fomos censurados, que o TSE não censurou veículos de imprensa, plataformas digitais sobre as ligações nada republicanas do Lula com ditadores como o Nicolás Maduro ou Daniel Ortega da Nicarágua. E não custa lembrar também, Paula, logo depois do segundo turno, quando a eleição ficou decidida, ou foi decidida, como queiram, um vídeo que viralizou, um vídeo da redação da Rede Globo, todos comemorando ali a eleição, a volta, a cena do crime de Lula e o PT, né? Então, é uma pena que parte dessa imprensa hoje corrompida colocou uma venda nos olhos gravíssima, porque esse caminho que nós, infelizmente, assistimos, com uma agressão absurda contra uma repórter, ainda mais agora sabendo que tinha uma pessoa, uma outra repórter grávida ali, esse caminho foi cantado, porque essa gente que entraria no poder e acabou entrando, não gosta de liberdade de imprensa, não gosta de pergunta incômoda, não gosta do povo gostando de política e questionando demais, cobrando os seus legisladores. Agora, o pessoal da esquerda vai lá no STF chorar o que os legisladores votaram numa das casas. Não, a gente não gostou do resultado da eleição, então a gente vai lá chorar para vocês mudarem o voto. A gente sabia que ia ser assim. E, infelizmente, né, o caminho foi pavimentado também com a ajuda, esse caminho nefasto para o Brasil foi pavimentado também com a ajuda dessa imprensa. E, mais uma vez, fica aqui a nossa solidariedade a Délis Ortiz, aos jornalistas que estavam ali, e é preciso agora apontar quem do GSI estava ali
e que viu aquela confusão toda e não fez absolutamente nada. Silvio, essa situação precisa ser investigada, as pessoas precisam ser responsabilizadas pela agressão ali aos jornalistas e espanta realmente esse governo que só deu 2 linhas em relação a esse episódio, esse governo que tanto criticou o governo anterior em relação a agressões e violência a jornalistas. Sem dúvida, né? Não é o governo da liberdade da imprensa, não é o governo da democracia, é o governo do amor. Assusta mesmo, Paula, você tem toda a razão. Também manifesto a minha solidariedade a Délis Ortiz, a quem eu conheço pessoalmente dos tempos de Brasília, uma profissional correta. Agora, Paula, olha só, essa viagem, essa visita desastrosa do ditador Nicolás Maduro ao Brasil, ela tirou um véu, né? Do que era, se é que ainda existia para algumas pessoas, do que era, de quem é o presidente Lula, do que é esse governo do PT. Você aí bem lembrou 2 linhas, o presidente não se manifestou. Aonde está a feminista Janja, primeira-dama? Aonde estão as feministas do PSOL? Cadê a bancada? Cadê a Gleisi? Onde é que está esse pessoal que não se revoltou? Inclusive também algumas associações de jornalistas aí calados por aí, né? Onde é que está o sindicato dos jornalistas? Veja, essa visita deu tilt nesse pessoal. Tem gente nas emissoras da velha imprensa, da velha mídia, que não sabe como agir. Tem gente que tem falado as coisas e se atropelado. Eu não quero nominar ninguém aqui, porque são muitos, mas eles estão completamente em parafuso com essa visita do Maduro. Uma visita desastrosa e simbólica do que o Brasil está passando para o mundo, do lado de quem o governo brasileiro está. E também acredito que essas reações cada vez mais raivosas, cada vez mais furiosas de parte a parte do governo, seja de um segurança lá na ponta, seja do presidente da República, dos ministros, das bancadas aliadas, é um claro sinal de um governo que está acuado porque não tem agenda, um governo que não tem votos no Congresso Nacional, não vai conseguir fazer avançar nada se não pagar e pagar muito dinheiro. Enquanto esse dinheiro estiver saindo dos cofres da União por meio de emendas parlamentares, nós vamos aqui mostrar as relações, como é que funciona o toma lá da cá. Poxa, pera, mas toma lá da cá não era do Bolsonaro? Puxa vida, mas não era o Bolsonaro que agredia a imprensa? Vocês já imaginaram, para finalizar, Paula, se fosse o presidente Bolsonaro numa situação como essa, com um jornalista da Rede Globo agredida? Augusto, o Silvio bem lembrou onde estão as feministas, falou inclusive da Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann foi para as redes sociais reclamar, criticar a presença de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. A Gleisi Hoffmann também disse que a Venezuela ajudou muito o Brasil na fronteira durante a pandemia. O que você pode esperar? Eu estou vendo o seguinte, o que disse o Silvio é muito importante. Essa viagem, essa visita do Maduro ao Brasil é um completo fracasso. E eu invoco em defesa de uma tese que eu defendo há muito tempo. Essa história do Lula como um grande intuitivo político, um político esperto, isso é uma balela, lenda urbana. O que ele faz de bobagem é uma grandeza. Vamos lá. Ele planejou essa viagem, alguém planejou, a Janja sugeriu, enfim, foi decidida essa visita para que acontecesse o seguinte: a ressurreição desse piquenique com Karate, aí Unasul, tem 300, a presença, a incorporação do Maduro a esse grupo, que ele está muito isolado. Queriam fazer colar a tese de que é uma versão, uma narrativa, a história de que a Venezuela é uma ditadura, não, é um país perseguido pelos Estados Unidos. E começaria oficialmente, seria consumado oficialmente a ressurreição da política externa da canalice, praticada durante 13 anos. O Brasil esteve sempre do lado errado. A Unasul continuou morta. 2 presidentes bastaram para acabar com essa história de narrativa. Claro que isso é uma ditadura. O Lula não conseguiu impor nenhuma tese, não chegaram a conclusão nenhuma
e ficou claro que a paixão bandida que ele tem pelo governante da vez da Venezuela é um negócio que antes ele camuflava e agora, até excitado por estímulos da Janja, ele está deixando claro, eu ouço a Janja falando, agora que você está no mandato, pode ser útil, tal, faça tudo que você acha certo. E o Lula não consegue esconder na política externa as suas preferências. E a paixão pela Venezuela já tem 24 anos. Desde 2002 ela foi oficializada. Foi oficializado o casamento. Maduro assumiu em 99, o Lula em 2003, e de 2003 para cá são 20 anos de paixão bandida. Claro, né? É uma dupla de comparsas. Essa é formada pelo Lula e pelo Maduro. Agora, nada deu certo. O Lula perguntou, olha, não, o Maduro pode falar sobre a dívida. O Maduro diz que estão revendo a dívida para saber quanto a Venezuela deve ao Brasil. Ainda assim, o BNDES já se dispõe a emprestar mais dinheiro. Foi um desastre essa visita e mostrou, escancarou as preferências políticas do Lula. Ele adoraria ver no Brasil uma Venezuela tamanho família, como eu disse ontem. É isso aí. É isso. Agora, me diz um milímetro de lucro que o Lula tenha tido nessa viagem. Eu não vi nenhum. Nenhum. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.